Olá, tudo bem com você? Hoje vamos saborear uma ideia muito importante, que é uma ideia que no final do ano se transforma em um tema, que se transforma em um problemão, que é a avaliação. Tchá, 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 tchá. Nossa senhora, que medo! Parece até título de filme de terror, né? A avaliação. E assusta não só as crianças, esse título de filme de terror, mas também as mamães, papais, professora, diretoras de escola, todo mundo morre de medo da avaliação, porque nem sempre ela expressa, ela representa o processo evolutivo de uma criança depois de um ano de escola. Mas temos ideias saborosas sobre avaliação e eu venho propor aqui para você a avaliação orquestra. Olha só, não dá tanto medo, né? E para falar mais da avaliação orquestra, eu quero mostrar para você esse brinquedo do meu filho que ajuda a exemplificar tudo perfeito. Primeiro, aqui nesse azul, que a gente tem o professor de fora vendo a turma. Então a turma está aqui desse lado, o professor do lado de fora, e tem a avaliação tradicional, que o professor dá um papel e as crianças fazem a avaliação e o professor vai ver se naquele papel as crianças aprenderam a matéria dele, né, depois de um ano. Então, essa avaliação tradicional, e que eu acho bom, mas só ela não é suficiente. Então, a gente tem também aqui na escola moderna, né, no meio de educação moderna, a escola construtivista, tem a autoavaliação, que é representado aqui nesse brinquedo do meu filho pela linha verde, e que a criança vai olhar para ela, vai refletir com ela mesma e falar: nossa, será que eu fui um bom aluno? O que eu posso melhorar? Essa matéria eu sou melhor, essa eu sou pior? Como é que eu posso equilibrar mais e sempre aperfeiçoar a minha maneira de aprender? E a avaliação, a autoavaliação é muito boa, mas eu acho que não é suficiente. Falta a avaliação orquestra, que é essa linha vermelha, que é a avaliação da comunidade, da equipe, da orquestra. Isso é muito importante. Não só o tradicional, não só o construtivismo, mas também a equipe, a comunidade, a orquestra. E eu vou dar mais exemplos aqui para você. Imagina uma orquestra, né? Uma sinfonia, vai num teatro bem bonito, Sala São Paulo, você vai ver a orquestra, vai ver que tem um diretor. E o diretor, o regente, é essa linha azul aqui, que ele está de fora da orquestra, regendo, ele sabe muito e passou uma música para a orquestra tocar. E a música vai lá, a orquestra vai lá ensaiar a música. Então você tem lá o músico que toca violino. Então ele vai lá na casa dele, estuda, né? Tem autoavaliação, ele vai lá estudar, ele planeja tudo, mas para a orquestra funcionar e realmente ser um espetáculo, todo mundo tem que funcionar perfeitamente. Então, não só o cara do violino, não só o diretor, mas também o outro músico da tuba, o outro músico do tímpano, o outro músico do contrabaixo, todo mundo tem que tocar afinado e um pode ajudar o outro para essa música sair afinada e ter mais harmonia. Ou seja, o violino pode falar pro outro músico da tuba: na hora que eu termino a minha frase aqui do violino, é a hora de você fazer a sua frase da tuba. Vai falar: então eu tenho que ficar escutando aqui, tá? Obrigado, então vou ficar de olho em você, valeu violino, valeu tuba. E aí o cara da tuba fala: olha só, na hora que eu termino aqui, é hora de você fazer um tom, tom, tom no tímpano, tá bom? O músico da percussão. Aí fala: tá bom, não, obrigado. Então, um vai ajudando o outro a melhorar esse espetáculo da orquestra, né? E o diretor também vai dando pontos e ajudando a orquestra a se ajudar. Olha só, ele pode falar: olha, o regente, né, da orquestra, o violino, conversa com o da tuba, conversa com o do tímpano, porque tem coisa que vocês podem se ajudar. E isso pode ser uma super avaliação, e no final, quem que ganha? Todo mundo. A orquestra é avaliada com pontos positivos, porque ela fez um espetáculo fenomenal e faz turnê em todo mundo, porque é uma orquestra que funciona muito bem afinada. Outro exemplo que eu quero dar também é um time de futebol. O que acontece no time de futebol? Você tem aqui o azul, que é o técnico de futebol, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Vocês vão fazer, essa daqui é a tática para a gente ganhar o campeonato mundial. Mas tem também cada jogador que tem que fazer sua função, tem que trabalhar e tem que fazer. Mas se o atacante lá na frente, ele está com problemas, se a equipe inteira não tenta resolver o problema em campo, para fazer, o meio de campo tem que mexer mais para a bola chegar aqui, chegar no lateral, e aquele atacante, ele consegue fazer gol de cabeça, então a bola tem que chegar na cabeça dele. Ou seja, toda a orquestra, não tem que só que
jogar a bola lá na frente e ele que se vira, ou a orquestra inteira tem que tentar fazer a bola chegar na cabeça do atacante, porque é dessa maneira que vai funcionar para eles ganharem o jogo, né? E não é só, não, dá a bola, se a bola cai no pé dele, ele resolve tudo sozinho, não vai dar certo, a equipe só vai ganhar se trabalhar todo mundo junto, né? Então tem o técnico de futebol, tem o atacante e tem toda a equipe junta que vai ajudar o atacante a funcionar, e o atacante sozinho não ganha o jogo, é toda a equipe, todo o time, toda a comunidade, toda a orquestra. E tem outro exemplo também, muito importante, que é da família. Imagina alguém na família, não sei se você teve um caso na sua família, eu tive na minha, que o vovô ficou doente. O vovô ficou doente. Então, o que acontece? O vovô tá aqui a linha verde, ó. O médico vem de fora e dá remédio pro vovô. Ó, vovô, você tem que tomar esse remédio, tá? Tudo mais. E aí o que acontece? Qual que é o papel do vovô? Ele tem que descansar, tem que comer bem, tem que alongar, porque fazer fisioterapia. E toda a família, que é aqui a comunidade, a equipe, a orquestra, tem que movimentar para deixar o vovô mais saudável. Então, nossa, quem vai ficar com o vovô no fim de semana? Não, faz um rodízio de quem vem para casa do vovô. Olha só, mas se eu venho aqui, quem vai pegar os meus filhos na escola? Não, então vem um tio pegar os primos e faz almoço aqui. E toda a família se juntou para deixar tudo mais saudável na família, para o vovô sair bem e todo mundo feliz, mas toda a família teve que se mexer. Não só o médico dando remédio, não só o vovô descansando, mas toda a família indo lá e dando sopinha, fazendo, o outro ajuda o outro, a família pega aqui. Isso é muito legal, a família funcionou como uma equipe, como uma orquestra, como uma comunidade. E outro exemplo que eu queria falar é um exemplo muito pessoal. O que aconteceu comigo? Eu não sou muito bom em matemática, não era muito bom em matemática até a 7ª série. O que aconteceu na 7ª série? Eu tive uma professora que ela fez a sala funcionar como uma orquestra. O que aconteceu? A sala tinha um monte de panelinha. Na sua sala tem panelinha? Panelinha, aquelas pessoas que só ficam juntas durante todo o ano. Pode passar todo ano escolar sentado do lado das mesmas pessoas, falando com as mesmas pessoas e não gostando das mesmas pessoas. Então tinha muita panelinha na minha sala e essa professora falou, não, agora você vai sentar com essa, você vai sentar com essa. Começou a mudar os instrumentos de lugar para soar mais afinado. Então Estevão, você que é muito ruim em matemática, senta do lado dessa pessoa que é melhor em matemática. Você que senta aqui em português, daqui, começou a mexer na disposição dos alunos. E eu fui sentar do lado de uma grande amiga hoje, né, que me ajudou a entender a matemática. Por que aconteceu? O ritmo do professor aqui de fora, né, o azulzinho, ele dava um ritmo de exercícios que era muito rápido para mim, né, para o meu ritmo de aprendizado. E aí eu ia em casa, né, minha autoavaliação, eu ficava estudando, mas não era suficiente, eu tinha que fazer reforço escolar. Quem já fez reforço escolar de matemática? Muita gente. Eu fazia todo ano, então eu saía da escola, ia lá para 1 hora e meia de aula de matemática para tentar entender e encontrar o ritmo. E aí não conseguia também a autoavaliação, até que essa professora mexeu na orquestra, na linha vermelha aqui do brinquedo. E eu sentei do lado de uma amiga que é a Manuela. Obrigado, Manuela. O que é a Manuela? A Manuela era uma pessoa que captava os ensinamentos do professor, mas ela tinha um ritmo mais lento que o do professor também, que eu conseguia compreender o que ela entendia da aula. Então a gente triangulou, ele fez um diálogo a 3, a gente triangulou o conhecimento. Então ela entendia, eu perguntava para ela no começo, ela, do jeito que é dela explicar, eu entendia muito mais fácil que o jeito do professor, mas era a mesma coisa, de maneiras diferentes. A conexão que eu fazia com ela era muito mais rápido e eficiente para mim. Talvez se eu sentasse do lado de outra pessoa não seria tão eficiente, mas o que a professora viu? Ela começou a mexer na orquestra e fez com que cada pessoa se ajudasse. Do mesmo jeito que o violino ajudou a tuba ajudou o músico do tímpano, aqui a Manuela me ajudou e eu comecei a adorar a matemática, comecei a adorar a geometria. Nossa, coisa que eu inimaginável gostar. Eu comecei a gostar porque eu entendi, e é tão legal a gente entender. Eu comecei a soar afinado na matemática e graças a Manuela que ela mexeu, ela conseguiu entender tudo, entendia o meu ritmo de entender matemática, e graças à professora que mexeu na orquestra.
Isso foi muito importante para mim. E quantas Manuelas não podem existir aí na sua sala que pode ajudar os outros? Ou seja, nessa aula de matemática, na 7ª série, todo mundo passou de ano. Mas todo mundo passou de ano. Olha só que legal. A gente foi para a 8ª série com todos os nossos amigos. E isso é muito gratificante. E essa orquestra, a gente poderia ter, quem sabe, né? Você tem uma nota da avaliação da prova, né, que o professor deu. Então tem essa nota da avaliação no papel, que é o cara de fora. A autoavaliação, você faz sua autoavaliação e vê se você foi bom, como você se avalia, o processo é muito importante. Mas e a avaliação da turma? Qual a nota a turma daria para ela? Imagina um time que tiveram campeões, né? Imagina um time de futebol, até teve esse caso, um time de futebol que dessa equipe ganhou o balão, o troféu de melhor jogador do mundo, mas não ganhou, a equipe não ganhou o prêmio, o campeão mundial. Quem ganhou a equipe campeão mundial foi a outra. Qual é a nota dessa equipe? Só uma pessoa ganhou, na outra 11, mais de 11, né? Toda a comunidade daquele outro time de futebol ganhou o campeonato mundial. Olha só, imagina na 7ª série, quando todo mundo passou de ano, a gente ficou feliz, nossa, todo mundo passou, tá todo mundo junto. Você vai com esse sentimento de comunidade, de equipe, de time, de orquestra, todo mundo saiu afinado do espetáculo, e isso é muito, muito importante para os dias de hoje. E a gente poderia ter essa nota, né? Por que não? A nota da avaliação, a nota da autoavaliação e a nota da orquestra. Todo mundo passou de ano? Por que só aquelas 2 pessoas repetiram? O que os outros alunos da sala poderiam ter feito para aquelas outras 2 pessoas terem passado de ano? Fazer um revezamento, cada hora um senta com ele e vai passando e vai... Olha só quanta coisa a gente pode melhorar, não só em sala de aula, mas na sociedade. Por exemplo, bullying. Imagina que está o bullying aqui acontecendo na sua sala de aula, o professor falando, não pode, é proibido fazer isso. Um aluno falando, nossa, realmente, né, autoavaliando, pensando aqui o bullying, isso que está fazendo é ruim. Mas como equipe, como orquestra, o que você está fazendo para evitar isso? Tem muitos bullying que acontecem porque às vezes outras pessoas que não aparecem muito na sala de aula estão apoiando, falando, nossa, aquela pessoa é gordinha, não, aquela é feia, não, alguma outra ocasião, algum outro tema, né? Mas estão apoiando, mas no final aparece só uma que no final brigou com a outra. E às vezes tem muitas pessoas que não falaram nada. E isso é um ponto negativo para a equipe. Olha só, a equipe, se teve um caso de bullying, é problema de todos. Porque se isso aconteceu com uma pessoa, pode acontecer com você depois, pode acontecer com outra pessoa. Então a gente tem que ter uma nota referente à prova do professor, à autoavaliação e da equipe, da orquestra. E é muito importante isso. Tem uma outra história que eu gosto muito de contar para os meus alunos, que é de uma tribo na África que chama Ubuntu, que é uma filosofia de ensino, né? E nessa tribo que usa essa filosofia Ubuntu, ou Ubuntu, não sei onde é que está a acentuação, o que aconteceu? Foi um estudioso lá, né, antropólogo, ver como é que funcionava essa sociedade, e ele levou muitas balas, uma bacia de bala, pirulito, deixou embaixo de uma árvore e falou para as crianças todas que estavam do outro lado, tem um monte de bala lá, uma coisa muito doce, mostrou para ela o que é, vocês querem todas? Sim! Então quando eu falar já, vocês vão correndo até lá e pegam as balas. E ele falou 1, 2, 3 e já, e todas as crianças saíram juntas de mãos dadas, correndo até o balde cheio de bala. E o que aconteceu? Quando chegou uma criança lá, começou a distribuir bala para todo mundo. Olha só que interessante. E o antropólogo falou, nossa, mas por que vocês estão distribuindo as balas? Porque você que chegou primeiro, mais forte, né, com uma mão maior, por que você não ficou com mais para você? E essa criança falou, mas como eu poderia ficar feliz se eu tô com muita bala e o meu amigo ficou sem nenhuma? Eu não posso ficar feliz, eu não ficaria feliz se isso acontecesse comigo. Imagina se eu estou no lugar dela. Olha só essa maneira de pensar. Imagina que todo mundo passa de ano, mas uma pessoa não passa. Pô, o que eu poderia ter feito? Que bala eu poderia ter repartido de conhecimento para aquela criança passar de ano?
Então a gente tem que pensar mais como essa filosofia Ubuntu, né, que tem uma filosofia muito legal, uma frase que fala: sou quem sou porque somos todos nós. Então a gente faz parte de uma orquestra. Se você toca desafinado, a orquestra não vai fazer um espetáculo. Se só você toca afinado, também não vai ser um espetáculo, porque tem gente que está tocando desafinado e assim funciona em sala de aula também. E a gente poderia ter esse diálogo a três, né? Então, vou repetir mais uma vez. A tradicional, avaliação tradicional, papel, que eu acho importante, mas sozinho não é eficaz. A autoavaliação, que é muito importante também, mas sozinho não é eficaz. E também a avaliação orquestra, que é avaliar a nota da equipe, do time, da comunidade. E qual que é a nota final? Pode ser uma junção dessas três notas. Então você tirou tanto em uma, tirou tanto em outra, e sua nota final pode ser essa. Ou seja, isso você pode criar mais motivação em sala de aula, você pode, né, falar: nossa, vem cá, vamos estudar, porque a gente tem que passar junto, a gente tem que chegar junto, a gente tem que ser campeão mundial junto, não dá para ser sozinho. E a gente pode diminuir o bullying, quem sabe, porque você tem que mexer mais. Uma pessoa tem que conversar com a outra, tem que ir aí conhecendo as pessoas, a gente perde os preconceitos, porque a gente sabe que cada um tem suas qualidades, são pessoas diferentes, mas tem suas qualidades, motivação, você, autoestima também. Nossa, eu passei, todo mundo me ajudou, agora eu vou ajudar aquela pessoa, porque eu sou ruim em matemática, mas em educação física eu posso ajudar a Manuela, então eu vou lá ajudar ela em educação física. Então tem uma troca de conhecimentos legais e toda a turma sai ganhando. Então pode ser uma avaliação com esse diálogo a três, né? A avaliação tradicional, a autoavaliação e a avaliação orquestra. E o resultado disso sai a sua nota. E é muito interessante que a gente chegue no final juntos, né? Assim como na tradição Ubuntu, na filosofia Ubuntu, tem sou quem sou porque somos todos nós. Você se sentir parte de um todo maior. Às vezes quando a gente tem uma briga na rua do lado da nossa casa, a gente fala: isso não tem a ver comigo, mas você pode tentar solucionar algumas coisas, porque aquela briga agora não tem a ver com você, mas ela pode vir e fazer parte de você. E outra coisa, aquela briga começou do lado da sua casa porque eles estavam em dúvida em alguma coisa que talvez você saiba a resposta e você pode ajudar. Então a dúvida de um pode ser a sua solução, né? Você pode ter a solução para a dúvida de outras pessoas. E você pode ajudar muita gente, e muita gente pode te ajudar, e pessoas que estão do seu lado, que estão na sua sala de aula. E muita gente me pergunta, falando: mas Estevão, então a avaliação orquestra é a solução de tudo na vida, com isso vão resolver todos os problemas do mundo? E eu falo que não, não é a solução do mundo, mas a solução de todos os problemas do mundo, mas pode ser uma vela no meio da escuridão. Então tem uma frase que eu gosto muito do Confúcio, que ele fala: enquanto o sol não brilha, acendamos uma vela no meio da escuridão. Eu acho que essa é apenas mais uma vela no meio dessa escuridão que a gente vive, né, socialmente, não só em sala de aula, mas a sala de aula é um reflexo do que acontece na sociedade, e a gente pode melhorar a sala de aula. E melhorando a sala de aula, a gente pode ir acendendo velinhas e a escuridão ir clareando um pouquinho mais. Então, se você gostou desse vídeo, se você é professor, tem medo de avaliação, se você é diretora de escola, tem medo de avaliação, marque os seus amigos, comente aqui que eu quero saber o que você pensa dessa avaliação a três, esse diálogo do tradicional, da autoavaliação e da avaliação orquestra. Se você é mamãe, é papai e se preocupa com a educação dos seus filhos, também escreva aqui, comente o que você acha desse diálogo da avaliação orquestra, e escreva aqui, eu vou ler os comentários de todo mundo e a gente continua saboreando ideias, porque é isso que faz as velas acenderem no coração de todo mundo. Então nos vemos na próxima ideia saborosa. Tchau, tchau.